Nesse vídeo vamos entender como que a Alemanha saiu do auge do futebol mundial, onde conquistou a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, massacrando o Brasil nas semifinais, no que eu considero aí o maior vexame da história do futebol brasileiro. E na final, inclusive, a Alemanha venceu a Argentina de Messi por 1-0. E naquela época a Alemanha vivia seu auge mesmo. Todo mundo queria entender o que a Federação Alemã fazia, quais eram as metodologias que a federação aplicava nas categorias de base. A Bundesliga, por exemplo, tinha um prestígio e estava ali num patamar muito próximo, por exemplo, da Premier League. Inclusive, Borussia Dortmund e Bayern de Munique até fizeram a final da Champions League de 2012 e 2013. Então, naquele momento, o futebol alemão estava realmente no topo do mundo. Porém, de lá para cá, foi só derrocada, e é justamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, como que a Alemanha saiu do ápice e começou a colecionar fracassos, e vamos entender por que aconteceu isso com uma das seleções mais temidas do futebol mundial. Isso tudo você vai conferir comigo logo depois da vinheta. A derrocada da seleção alemã começa na UEFA Euro de 2016, onde a equipe da Alemanha foi eliminada pela França nas semifinais por 2-0. Na Copa do Mundo FIFA de 2018, na Rússia, foi onde realmente o bicho começou a pegar. Em um grupo que tinha México, Coreia do Sul e Suécia, a Alemanha viveu duas derrotas humilhantes contra México e Coreia do Sul, Coreia do Sul. Ainda em 2018, na UEFA Nations League, competição recém-criada, a Alemanha foi rebaixada por uma espécie de segunda divisão. Porém, a seleção alemã só não caiu, só não foi rebaixada, porque a UEFA acabou aumentando o número de participantes da Liga das Nações A, que seria ali a primeira divisão, de 12 times para 16 seleções. Na próxima grande competição, que foi a Euro 2020, a Alemanha foi eliminada por um de seus maiores rivais, a Inglaterra. O jogo acabou 2-0 para a seleção inglesa. Até então, a seleção inglesa sempre historicamente era reconhecida como um grande freguês da equipe da Alemanha. Joachim Löw, após 15 anos no cargo de treinador, sai para o seu assistente técnico Hans Flick assumir o cargo. Em 2022, a Copa do Mundo no Catar, novamente a seleção alemã viveu o seu maior fracasso da história, que foi ser eliminado na fase de grupos, assim como havia sido eliminado também na Copa de 2018. E a gota da água para a Federação Alemã, para o Hans Flick ter sido demitido do cargo, foi no ano passado, onde a Alemanha foi derrotada pela equipe japonesa por 4-1 em um amistoso. Jamais aconteceu de um treinador alemão ter sido demitido no meio de um ciclo da Copa do Mundo. Mas fica a pergunta, o que afinal está realmente acontecendo com a seleção alemã, que está colecionando tantos fracassos nas últimas grandes competições? Claro que não é algo tão fácil e simples de entender, afinal, o futebol sempre tem um imponderável, mas a gente pode levantar aqui algumas teorias de como a seleção saiu do topo para se tornar a 16ª seleção do ranking da FIFA. Mas antes, se você está gostando do vídeo, deixa o like, se inscreva-se no canal também se você ainda não é inscrito. Se você já deixar o like aí e se inscrever no canal, já vai me ajudar demais. Beleza? E agora vamos nos debruçar em cada um dos motivos pelo qual a Alemanha está convivendo com tantos fracassos. Motivo número 1. O futebol de seleções nunca esteve tão equilibrado como antes. Com tantos atletas dos mais variados países pelo mundo indo jogar na Europa, principalmente nas principais ligas como Premier League, La Liga, Campeonato Italiano, Campeonato Alemão, naturalmente as seleções antes consideradas fracas ou medianas acabam se tornando mais competitivas. Afinal, jogadores do mundo inteiro estão jogando e treinando entre os melhores atletas do mundo. Então é natural que haja avanço técnico, físico, tático e mental de jogadores de países considerados menos tradicionais no futebol. Os exemplos são vários, de seleções antes consideradas mais fracas e que hoje se tornaram muito mais competitivas. O primeiro exemplo é Marrocos, que na Copa do Mundo 2022 foi até semifinais e eliminou grandes seleções como Portugal e Espanha. Em seu elenco para a Copa, por exemplo, dos 26 atletas, 20 atuavam na Europa. Hakimi é um exemplo deles. A seleção japonesa, que venceu a Alemanha por 4-1 em uma partida amistosa em 2023 e também venceu a mesma Alemanha na Copa do Catar por 2-1, dos 26 jogadores convocados na Copa de 2022, 19 atuavam na Europa. Endo, volante que atualmente joga no Liverpool, é um dos exemplos deles. E o último exemplo é a Coreia do Sul de Son,
que venceu a Alemanha por 2-0 na Copa de 2018. É comprovado que o nível técnico no futebol de seleções hoje está muito mais próximo do que antigamente. Está muito ajustado, não tem mais resultados garantidos. E a tendência é que cada vez mais a gente veja grandes seleções, grandes potências, Alemanha, Brasil, Itália, França, Inglaterra e outras grandes seleções sofrendo para vencer seleções menores. Motivo número 2, as seleções oscilam, inclusive as maiores do mundo. Outro ponto é o fato das seleções terem altos e baixos em sua história, o que é completamente normal. Inclusive, até no próprio histórico da seleção alemã, que é tetracampeã mundial e tricampeão da Eurocopa. Talvez a Alemanha nunca estivesse tão mal no futebol de seleções como agora, como eu já citei. Hoje a Alemanha está na 16ª posição do ranking. Isso mostra quão mal as coisas estão no futebol alemão. A Alemanha já viveu crises, como por exemplo na Euro de 2000, quando foi eliminada ainda na fase de grupos. Competições como a Copa do Mundo e a Eurocopa são reconhecidas pelo seu equilíbrio. É muito raro a gente ver uma equipe ser campeã 2 vezes seguidas, por exemplo. Os jogos eliminatórios são decididos muitas vezes por detalhes, o que faz com que tenha tanta oscilação e equilíbrio na hora de quem vai levar a taça para casa. A questão geracional também é um outro ponto relevante. Nem sempre você vai ter jogadores de nível world class ou grandes craques em todas as posições. A Alemanha possui excelentes jogadores na posição de goleiro, zagueiro, volantes, meias e pontas. Ter Stegen, Rüdiger, Gundogan, Kimmich, Musiala, Sané, Goretzka, Gnabry, Wirtz são alguns exemplos. Porém, a seleção da Alemanha tem muitas dificuldades em achar jogadores confiáveis nas laterais, assim como também até hoje não consegue encontrar o seu 9, o seu grande centroavante. Hans Flick, por exemplo, teve muita dificuldade de encaixar jogadores nessas posições para a Copa de 2022. Muitas vezes o treinador teve até que improvisar zagueiros nas laterais. E na posição de centroavante, contou com Füllkrug, atacante rústico, alemão típico da década de 80 e 90, que por mais que tenha sua qualidade, está longe de ser um dos principais atacantes do mundo. Motivo número 3. O programa de desenvolvimento de atletas da Alemanha vive com crise de identidade. Aqui vamos entrar nos problemas de formação da Alemanha. Claro, o país ainda continua sendo uma potência mundial e ainda grandes jogadores são revelados, como o Florian Wirtz, por exemplo, que nós já citamos. Porém, alguns pontos são necessários serem discutidos para que a Alemanha possa evoluir. Ponto número 1. O número de praticantes adolescentes hoje na Alemanha diminuiu. De acordo com a DW, até os 14 anos de idade, cerca de 1.300.000 meninos têm o costume de jogar futebol no país. Quando passa de 14 anos de idade, entre 14 aos 18, o número diminui para 400.000. Ponto número 2. Em 2022, entre as 25 equipes europeias que mais revelaram jogadores para as 5 principais ligas da Europa, Premier League, Bundesliga, Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol e Ligue 1 da França, apenas 2 equipes alemãs estavam no top 25. França e Espanha, por exemplo, possuem 7 clubes cada no top 25. Ponto número 3. Jogadores alemães com menos de 23 anos estão jogando menos na Bundesliga. Em 2010, 21% dos atletas da liga eram compostos por alemães com menos de 23 anos. Em 2021, o número caiu para 6%. Ponto número 4. Se por um lado diminuiu o número de jogadores alemães sub-23, por outro lado, aumentou o número de jogadores estrangeiros. Hoje, é muito comum nas categorias de base dos clubes alemães terem vários jogadores estrangeiros. O Bayern de Munique, por exemplo, revelou Mathys Tel, um jogador francês. O Borussia Dortmund, por exemplo, revelou recentemente Sancho e Benoit Gittens, jogadores ingleses. Ao longo prazo, isso pode trazer consequências graves para a seleção principal da Alemanha. Além desses 4 pontos já destacados, para a gente entender o cenário do futebol atual na Alemanha, é importante também a gente entender o que aconteceu com o programa de desenvolvimento de atletas da Alemanha, que foi tanto falado e servia como referência para países do mundo todo. Após os fracassos nas Copas de 94, 98 e a Euro de 2000, a Federação Alemã resolveu fazer um reboot em todo o seu sistema de formação. Desde 2004, todos os times da primeira e segunda divisão eram obrigados a ter certificação de qualidade da Federação Alemã. A federação, em parceria com as federações regionais e os clubes profissionais, entraram em um consenso que, para formar um time mais competitivo para a Copa de 2006 para frente, inclusive a Copa 2006 foi na Alemanha,
seria necessário reformular todo o método de formação dos jogadores. Até o início dos anos 2000, o futebol alemão priorizava um futebol mais rústico, mais objetivo, mais físico, mais tático. Sempre houve um ou outro jogador um pouco mais técnico ali ou acolá, mas, no grosso modo, a maioria dos jogadores alemães eram considerados por serem muito trabalhadores, muito disciplinados e muito fortes fisicamente. Com o passar dos anos, a Alemanha sentiu que precisava dar um toque especial, priorizar jogadores mais técnicos e criativos, trazer um pouco mais o drible, um pouco mais a habilidade, e assim que surgiu a geração campeã do mundo 2014. Götze, Özil, Reus, Hummels, Schürrle, Thomas Müller, Kroos, Khedira, Schweinsteiger, jogadores que são todos técnicos, criativos, mas que permaneceram com o DNA alemão. Ou seja, jogadores com mentalidade vencedora, disciplinados, jogadores também extremamente táticos. Bom, a discussão hoje na Alemanha é que a Alemanha priorizou tanto jogadores técnicos e criativos que a Alemanha acabou deixando um pouquinho de lado o seu DNA vencedor, a sua mentalidade vencedora, o seu lado trabalhador, o seu lado tático. E muitos criticam que falta personalidade na seleção alemã hoje. Jogadores mais vibrantes, jogadores mais físicos, jogadores até que dão a vida realmente em campo. O próprio Schweinsteiger, ídolo da seleção alemã, é um dos grandes críticos da seleção atual. Ele entende que tá faltando mais raça, mais trabalho duro, mais entrega dos jogadores. Ele sente falta do espírito trabalhador do alemão. E com todas as eliminações recentes das Copas do Mundo e da Euro, os próprios fãs também entendem que tá faltando isso aos jogadores. Um grande jogador não basta só ser criativo, habilidoso, com ótimo drible. Aspectos mentais, comportamentais e até culturais no alto rendimento influenciam tanto quanto ou até mais que apenas a parte técnica e física do jogador. Outro ponto que pega é que a Alemanha sempre teve grandes líderes, grandes referências em sua história. Fritz Walter, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Schweinsteiger, Sommer, Oliver Kahn. E hoje, quem é o líder? O Gundogan tem sido o capitão. Ele é um cara que, por exemplo, conquistou a Champions com o Manchester City em 2023. Ele já mostrou que é um cara vencedor, já mostrou que tem essa competência de líder. Mas será que ele vai conseguir repetir o mesmo desempenho e ser a grande liderança que a Alemanha precisa na Euro, em casa, que vai acontecer esse ano, 2024? Porém, a Federação Alemã já tem mexido seus pauzinhos. Após tantos fracassos, a Federação está trabalhando já numa espécie de reboot 2.0, onde principalmente o foco principal é trazer novamente o DNA vencedor alemão. Ou seja, somar os jogadores técnicos e criativos, mas também com o lado trabalhador, vencedor e raçudo que a Alemanha sempre teve ao longo da sua história. Em 2022, em Frankfurt, a Alemanha inaugurou seu campus, um investimento de 110 milhões de euros em um centro de treinamento que tem o objetivo de ser o Vale do Silício do futebol alemão, para que justamente a Alemanha possa retornar aos seus anos de glória. E aí, você acha que a Alemanha, nesse ano, volta a ser a grande Alemanha de sempre na Euro 2024? O que você acha? Deixa sua opinião aí nos comentários, quero saber. Não esqueça de deixar o like, também se inscrever no canal se você está gostando aqui dos nossos conteúdos. E eu vou deixar um próximo vídeo aqui para você continuar assistindo nossos vídeos, então não perca, é só clicar aqui. E é isso, galera, a gente se vê numa próxima. Valeu!